Amém. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Meu nome é Caroline Silva Almeida Santos. Eu tenho 27 anos. Eu sempre gosto de confirmar com eu pedi, que eu nunca lembro a minha idade. É 27 ou 28? Também 27, né? 27. E sou casada com o Eupidio. Para quem não me conhece, hoje estou me apresentando. Antigamente as pessoas me viam com mais frequência. Hoje, normalmente eu estou lá no culto infantil ou com os meninos na hora do culto lá na sala. Sou professora de balé. Vocês já devem ter me visto ministrando. E eu confesso que eu nunca fiquei tão nervosa para ministrar como hoje. E hoje eu vou trazer uma palavra para você relacionada a missões, tá bom? Eu não sei se o pessoal da mídia conseguiu fazer. Pode colocar, por favor. Eu sou professora, gente, então de vez em quando eu vou repetir, vou perguntar se vocês entenderam, porque isso é hábito, tá? Então não achem chato, não fiquem, ai meu Deus, que pessoa chata. Primeiro eu quero que vocês vejam esse número. Por ano morrem cerca de 125 mil pessoas sem conhecer a Jesus. E essa é uma pesquisa feita por um instituto cristão, certo? E essa pesquisa ela é referente ao ano de 2021 e 2022. 2023 ainda não tem. Baixa só um pouquinho o som, por favor, o fundo. O instrumental, no caso. E eu queria te fazer uma pergunta. Você consegue ter dimensão do que são 125 mil pessoas que morrem anualmente sem conhecer a Cristo? Muitas delas moram em países onde é proibido pregar o Evangelho. Outras moram aqui no Brasil, onde nós temos a total liberdade para falar do amor de Cristo. Outras morrem em locais onde a cultura, né, o seu Deus é um outro Deus, que nós sabemos que não existe um outro Deus além do nosso. E aí eu quero te fazer uma pergunta, eu queria que você focasse. E esse número, ele te incomoda ou você acha normal? Essa quantidade de pessoas que têm morrido anualmente sem conhecer a Cristo. Enquanto eu preparava essa ministração, estava falando para o marido que eu não queria ministrar. Falei, amor, não quero ministrar. Porque é muito difícil para mim. É muito difícil para mim. Essa ministração, ela me constrangeu de uma forma que eu não sei explicar para vocês. Talvez não, porque é uma realidade que eu preciso colocar no meu dia a dia com mais frequência. É algo que, primeiro, como a Lidiane falou na última ministração dela, primeiro a facada foi em mim, foi comigo. O Senhor ministrou primeiro em mim, para que eu pudesse entender o que eu deveria trazer para vocês. E enquanto eu orava, e enquanto eu anotava essa quantidade de pessoas, que são 125 mil pessoas que morrem anualmente, o Senhor escutava nitidamente o Senhor falando, vamos, eu estou esperando você se levantar. E eu creio que o Senhor tem esperado com que nós nos levantemos nesse tempo, para proclamar e falar do Evangelho, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos. A minha Bíblia está aqui no celular, não achem estranho. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Eu vou ler duas versões, tá? Amém? Já encontraram? Amém. Lá em Marcos 16, 15 fala assim: E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo.
Todavia, quem não crer será condenado. Em outra versão fala assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lá em 2 Timóteo, abra agora em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quem for encontrando diz amém. Ó, tem gente rápida. Ou é só o hábito de falar amém, que às vezes a gente fala amém, nem abriu, mas já fala amém. Em Marcos, amém? Vou continuar. Em Marcos, o Senhor ele deixa muito claro que a nossa missão, né, aquilo que nós temos como objetivo aqui na terra e uma obrigação é proclamar o evangelho. Independente da minha classe social, independente do meu tipo de emprego, independente daquilo que eu tenho, das minhas condições financeiras, ou às vezes porque eu acho que eu sou imatura espiritualmente falando, mas o Senhor ele nos dá uma ordem. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E para vocês entenderem aquilo que eu vou falar, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, fala que a nossa caminhada ela é semelhante a uma corrida. E que nós somos atletas e que nós iremos percorrer até alcançar a chegada. E é exatamente assim que nós devemos nos olhar. Nós estamos numa corrida e nós precisamos entender que durante esse percurso nós vamos obedecer a Cristo. Amém? Nós precisamos entender que a palavra do Senhor a nós, nos direcionado, foi pregue o evangelho. A partir do momento que eu aceito nascer de novo, quando você falou assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, você entendeu que você estava deixando o que era velho para trás e nascendo novamente. Lá no batismo também você é batizado e você nasce de novo. A partir desse momento, você entendeu que existe uma caminhada que precisa ser percorrida. Amém? E quando nós entendemos que existe uma caminhada a ser percorrida, eu preciso obedecer. E a palavra do Senhor é que nós devemos pregar o evangelho. E isto é uma responsabilidade atribuída à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo. E quem é corpo de Cristo entende que nós precisamos obedecer. Que obedecer é melhor do que sacrificar, certo? Somos responsáveis para proclamar seu evangelho aonde estivermos. E nesse momento eu queria te deixar uma pergunta. Você tem usado os meios em que o Senhor te permite estar, os locais, os ambientes que você vive para proclamar esse evangelho? Você tem dons que o Senhor ele te dá. Você tem usado isso ao seu favor? A favor do evangelho, para falar do amor de Deus de uma forma onde pessoas podem ser alcançadas? Às vezes nós achamos que somente estar aqui, somente estar em cima do púlpito é pregar, falar do amor de Deus. E não. O Senhor ele nos dá estratégias. O Senhor nos leva no meio de pessoas que às vezes nós achamos que não tem um porquê de eu estar ali. Mas o Senhor tem um objetivo. E normalmente é nos usar naquele meio. É fazer com que pessoas sejam alcançadas através de nós. Às vezes você está na faculdade, eu não ia falar isso, mas o Senhor está colocando aqui na minha mente algumas situações de quando eu estava na faculdade, onde todo mundo estava. Você não precisa falar o tempo todo que Jesus te ama. Você precisa viver. As pessoas vão te olhar. E os seus passos vão falar muito mais do que as suas palavras. Eu lembro que algumas vezes eu estava na faculdade e as meninas todas eufóricas, estressadas com alguma coisa, sempre dá uma chicotada na outra. E eu lembro que sem querer uma delas estava com o celular em algum local e gravou um áudio, foi no grupo que eu estava, né? E eu lembro que elas estavam falando assim, nossa, a Carol é sempre tão pacificadora, tão calma, né? E aquilo eu sei que não foi proposta, porque você percebia que elas estavam caminhando e o áudio estava sendo gravado. E aquilo alegrou meu coração, porque eu entendi que por onde eu passasse, alguma mensagem estava sendo levada. E elas sabiam que eu era cristã.
Sabia que o meu Senhor é o Senhor, é Deus, meu Salvador. Então, de alguma forma, elas eram tocadas com o meu comportamento, com a minha fala, com a minha forma de direcionar algumas coisas a elas. E você, tem usado o seu meio para evangelizar, para falar do amor de Deus, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho? Normalmente quem é cristão, que dá bom testemunho, quando você está no seu ambiente de trabalho, as pessoas falam que hoje é aniversário, vamos orar, chama fulano. Alguém já vivenciou isso? Vamos orar, chama fulano. Na minha família normalmente é assim. Vamos orar, chama a Carol. Chama o meu irmão, que é o Diego. Então nós precisamos proclamar o evangelho de alguma forma. E nem sempre vai ser falando. Vai ser com os nossos comportamentos. Amém? Paulo, lá em Coríntios, abre a sua Bíblia em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, 19. Até o 19, mas eu vou explicar para vocês. Paulo, nesse capítulo e nesse versículo, ele fala que para ele é um privilégio falar do evangelho. Porque ele foi escolhido. E Paulo, antes de ter um encontro com Deus, vocês sabem a história dele, ele perseguia os cristãos. Ele era alguém extremamente rico em conhecimento. Ele sabia de todas as leis, mas ele conhecia a palavra, mas ele não usava isso a favor de Deus. Ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos. E quando ele teve um encontro com Deus, quando o Senhor o encontrou, ele entendeu quão miserável era a sua vida. E quão tolo era o objetivo dele de percorrer contra os cristãos daquela época. Então Paulo usou toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento a favor de Deus. Paulo era um homem, vocês podem perceber nas escrituras como Paulo era inteligente. A forma como Paulo ele descreve nas cartas, como ele escreve as cartas. Paulo era um homem completamente rico em conhecimento. Então ele passou a usar isso ao seu favor. Eu vou ler lá com vocês, no versículo 16. Vamos lá. 1 Coríntios 9. Fala assim: porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim mesmo é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho, porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Qual tem sido o tamanho do seu amor por Deus? Eu faço essa pergunta para mim. Qual tem sido o tamanho qual o nível do meu amor por Deus, ao ponto de eu proclamar o seu evangelho para que o número máximo de pessoas o encontre e o se sinta amado e cuidado como eu me sinto. Às vezes nós já passamos da fase de querer que todos o conheçam. E eu me lembro que assim que eu me converti, eu tinha o maior prazer. Naquela época tinha 13 anos e eu fazia de tudo para levar minhas amigas para a célula, para levar outras pessoas para a célula, clamava pela vida dos meus pais. E fazendo essa palavra eu comecei a me questionar há quanto tempo eu sentia esse prazer de trazer as pessoas para a célula. E eu quero te fazer essa pergunta: há quanto tempo você
não sente esse desejo de que outras pessoas conheçam o Evangelho como você conheceu. Sintam, sejam tocadas como você foi tocada. Às vezes a rotina, o dia a dia, às vezes você mesma deixou passar despercebido sem viver na presença do Senhor. E isso foi esfriando dentro de você. E é muito nítido porque quem já viveu uma vida de intimidade com Deus, entende que quando você recebe as palavras do Senhor nas suas mãos, é impossível você não querer compartilhar com outras pessoas. É impossível você receber algo de Deus e você não querer dar. Sabe, é como se o Senhor te enchesse, é como se você tivesse um copo cheio, desse aqui Deus tivesse um copo cheio para derramar em você. O seu copo é menor e ele derrama e você não querer transbordar. Não existe. Quando nós estamos com o Senhor, quando nós vivemos uma vida com Deus, nós sentimos desejo de alcançar outras pessoas e de pregar o seu evangelho, de falar do seu amor. Algumas coisas que para você não é tão natural, Deus ele vai gerando no seu coração. E eu vou dar um exemplo aqui meu. 2 semanas atrás eu cheguei no culto e eu tenho algumas dificuldades que eu não preciso expor para vocês. Mas eu tenho algumas dificuldades, eu vou expor só um pedacinho. Eu sou muito fechada. E às vezes eu tenho um olhar que as pessoas falam que eu olho julgando, né? Mas não é por maldade, é uma característica minha de olhar e me atentar a tudo que acontece naquele ambiente. E eu lembro que eu cheguei no culto e eu observei várias pessoas diferentes no domingo. E eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu senti uma compaixão tão grande naquele culto. E eu choro porque são coisas que eu sei que é o Senhor gerando no meu coração para um novo tempo, para uma nova fase. E às vezes você não sabe por que você não sente desejo de pregar o Evangelho. Porque você não tem vivido uma vida com Deus. Você não tem desfrutado da presença dEle. Não tem como você querer compartilhar e divulgar algo que você não vive. Não tem como você falar bem de uma coisa que você não sabe que é bom. E naquele culto eu lembro que eu falei assim, amor, eu senti uma compaixão tão grande, tão grande. E a gente estava conversando sobre algumas coisas. E chegou um assunto de compaixão. E na nossa cabeça, compaixão é só por quem é pobre. E o Senhor ministrou no meu coração que nós deveríamos ter compaixão por quem não o conhece. Pobreza não é sinal de que alguém precisa de compaixão. E aquilo foi sendo ministrado no meu coração. E proclamar o Evangelho é também ter compaixão. É ter compaixão com aquele que não conhece a palavra do Senhor. E você se prontificar para falar, olha, você é amado. É estar sensível à voz de Deus. E o Senhor falar, pergunte se ela está bem. Às vezes aquela pessoa só precisa disso. E o Senhor ele vai trazendo recursos para que você possa alcançar quem ainda não foi alcançado. Amém? Quem vive uma vida com Deus, quem escuta a voz de Deus, quem escuta uma palavra do Senhor, sempre vai anseiar por compartilhar. Em João 15:16, se quem quiser abrir. Em João 15:16 fala assim: não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Essa palavra está dizendo que você e eu fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, nós fomos escolhidos. E mediante a isso nós temos uma obrigação
que é falar das boas novas, que é falar do seu amor. Parece assim muito repetitivo. Poxa, mas eu já entendo que eu preciso falar do amor de Deus. Eu pedi antes de eu vir para cá, ele queria que eu desse porrada em vocês, falasse um monte de coisa, e ele estava empolgado. E eu só comigo, mas não é isso que eu vou falar. Deus não está ministrando isso no meu coração. Mas de uma forma bem prática, eu quero que você entenda que essa é uma responsabilidade nossa. Pode ser doce a forma com a qual eu falo, mas se você estiver atento à voz do Senhor, você entenderá que Ele tem urgência. E Ele quer uma resposta sua, um posicionamento seu. Talvez na sua cabeça, como eu era quando eu era adolescente, que eu iria para um lugar muito longe, eu ia fazer missão lá longe. Quem já passou por isso? Não, eu quero ser missionário. Alguém? Levanta a mão, por favor. Ih, quase ninguém. Pensei que um monte de gente ia querer. Eu achava que missão era somente algo muito distante. E o Senhor, com o tempo, foi amadurecendo isso no meu coração. E eu fui entendendo que missão é onde eu estiver. Na minha casa, dando um bom testemunho para os meus pais. Na minha casa, os meus pais não são cristãos. A minha irmã está distante, o meu irmão, graças a Deus, está firme. Mas na minha casa, existiram muitas situações em que o meu pai me procurava porque ele me via como alguém exemplar. Olha só a minha idade. Muito mais nova do que meu pai. E para quem não conhece meu pai é extremamente cabeça dura. Então existiam muitas situações em que meu pai chegava até a mim, pedia oração, porque ele entendia que eu tinha uma vida com Deus. Certo? Então você precisa dar testemunho, você precisa proclamar dentro da sua casa. Você precisa proclamar no meio da sua rodinha de amigos, onde ninguém vê, mas o Senhor está vendo. Você precisa ser exemplo por onde você passar. Amém? E não tem como você ser o de Deus, como eu falei, não transbordar em outras pessoas. Vou sair com as fotos tudo assim, pegando é como encher um prato de comida com uma capacidade maior do que ela tem e não querer que transborde. É impossível. E existe uma urgência no coração de Deus para que todos conheçam. Vocês conseguem... Quem é que gosta de uma música e quando gosta sai compartilhando? Eu já fui muito assim, hoje eu quase não compartilho. Mas era um hábito meu, eu gostava de uma música e eu saía mandando, escuta essa música para o Ministério de Louvor, então botava lá, olha essa música, como é legal. E era a mesma forma com Jesus. Você pode compartilhar algo que Ele tem feito na sua vida. Você pode não só contar as suas dificuldades, mas também aquilo que você tem se alegrado, que você tem vivido no Senhor. Amém? Dificuldade todos nós temos. Todos nós temos. Mas você, que é fiel ao Senhor, tem muitos testemunhos que vai alcançar muitas outras pessoas. Na sua santidade, na sua fidelidade. Quantas pessoas estão esperando você contar o seu testemunho para que elas sejam alcançadas? Quando eu conto que eu não tive, né, não tive nenhum momento de ato sexo, não fiz nada, sexo antes do casamento, muita gente achava muita mentira. Quando eu falava, isso é uma questão de santidade no relacionamento no qual eu me refiro. Meu marido, ele nunca beijou na boca. A primeira pessoa que ele beijou na boca foi a minha única. Mentira. Mas as pessoas eram tocadas. Elas queriam, mesmo achando mentira, elas queriam saber da minha história. E eu ia ministrando de alguma forma na vida delas. Quantas amigas na escola eu impulsionei de alguma forma. Não é me vangloriando, mas é falando que nós podemos ser testemunho por onde nós passarmos. A palavra viva por onde nós passarmos. Amém? E chegou a hora de nós nos posicionarmos. Entendermos que é tempo de viver o Evangelho, de falar da sua palavra. Não há tempo a perder. Vocês já viram como é que o mundo está meio louco hoje, né? Nós vivemos nesse mundo, nós não somos
extraterrestres. Nós não somos dessa terra, mas nós vivemos nela. E nós precisamos fazer diferença por onde nós passarmos. Quer dizer que eu vou chegar lá em alguém que tem dificuldade em uma área diferente da minha e falar que aquela pessoa ela é errada? Não. Eu posso orar e pedir para o Senhor, Senhor, me dá uma estratégia de como alcançar aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tem uma crença diferente da minha. Eu não costumo chegar e falar diretamente, Jesus te ama. E Jesus é isso. Não, eu me aproximo. Eu crio relacionamento. E com o tempo eu vou expressando quem eu sou e o que Jesus deseja para a vida daquela pessoa. E muitas pessoas podem ser alcançadas dessa forma. Não achem que evangelizar é só estar na rua e parar alguém e falar, ei, com aquelas placas deste tamanho, ei, Jesus te ama. Não, você evangeliza com o seu testemunho, com o seu estilo de vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Se você é professora, você também tem essa autoridade. Você também pode. Ah, mas no meu trabalho quase ninguém pode conversar. Mas de alguma forma você pode falar do amor de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses 3:23. Para vocês entenderem que em tudo o Senhor deve ser glorificado, deve ser exaltado de alguma forma e que as pessoas o reconheçam por aquilo que Ele realmente é. Amém. Colossenses 3:23. Às vezes nós temos a mania de separar o nosso serviço, né? Quem aqui já trabalha? Levanta a mão. Quem aqui tem um emprego? Um emprego secular. Que às vezes as pessoas associam secular com o ministério, né? Acham que, eu trabalho, vou dar o meu exemplo. Eu trabalho, sou empreendedora. Eu tenho uma escola de dança. Mas eu também trabalho em outras escolas, eu lido com todo tipo de público. Mas eu entendo que lá no meu emprego, lá no meu serviço, o Senhor deverá ser glorificado. Aquilo ali também estou adorando e honrando ao Senhor. O Senhor, Ele tá sendo adorado através da minha vida quando eu dou o meu melhor. Amém? E lá, em tudo que vocês forem fazer, não achem que porque vocês não estão dentro da igreja é secular. O Senhor, se Ele é o Senhor da sua vida em tudo que você for fazer, Ele será glorificado, amém? Independente de estar na igreja, não. Lá em Colossenses 3, fala assim, 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Às vezes, tem alguém que é cristão, e no seu trabalho não dá bom testemunho, porque não chega no horário, porque não faz com excelência. E as pessoas, vocês podem achar que não, mas vocês já viram quando alguém erra, todo mundo é culpado? Vocês já viram que quando um pastor faz algo de errado, toda a igreja é culpada? Independente de sermos diferentes. Mas se um pastor erra, vou dar um exemplo de pastor que é mais visível, tá? Se ele faz algo de errado e sai na mídia, toda a igreja é vista como alguém que faz errado. Então, quando você, lá no seu trabalho, não dá bom testemunho, a igreja também, o corpo de Cristo também é visto. O Senhor, Ele não é bem visto naquele lugar. Então, deem exemplo, deem testemunho. Talvez você ache até difícil. Meu Deus, mas é muito difícil falar do Evangelho. Eu ainda não estou no nível profundo. Ore ao Senhor. Peça para Ele uma estratégia, peça para Ele uma direção de como vencer aquilo que talvez para você ainda é tão difícil para que você consiga chegar em outras pessoas. Talvez é a timidez. Ore. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Eu acredito que por onde você passa, existe alguém que não conhece a Jesus. No seu trabalho, no seu estágio, na sua empresa, na faculdade, na sua escola, em todo lugar, existe nem que seja uma pessoa que não conhece a Cristo. E o que você tem feito para alcançar essas pessoas? Use o que o Senhor deu nas suas mãos para proclamar o Evangelho. Não perca tempo. Se é o seu dom de falar,
então use. Se é o seu dom de dançar, então use. Se é o seu dom de cantar, expresse-o através da canção. Não deixem de usar aquilo que o Senhor deu nas suas mãos como uma ferramenta para alcançar vidas. Eu uso a dança. E você tem usado o quê? O que você tem usado? Existe algo de bom dentro de você. E aí entra uma outra parte. Às vezes vocês acham que não existe nada de bom. E isso serve para os adolescentes também. Lá na sua rede social, onde você passa 24 horas do seu dia mexendo, existe algo que você pode estar fazendo para alcançar vidas. Às vezes um vídeo falando do amor de Deus. Às vezes um versículo que você posta falando do amor de Deus. Do cuidado. Às vezes um testemunho que você dá. Existem vidas esperando. Vidas esperando. Então vamos lá, continuando. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ir e proclamar, mas Ele não nos diz que é somente de um único meio. Então use estratégias. Peça a Deus criatividade. Deus, Ele é um Deus criativo. Deus é extremamente criativo. A criatividade é um dom que vem do Senhor. Às vezes parece impossível levar a mensagem de uma forma através somente aqui da fala. E o Senhor dá estratégia para o teatro vem e aquela mensagem, ela alcança aonde somente a palavra não alcançou. Porque o Senhor, Ele é um Deus estratégico, Ele é um Deus criativo. E se você acha que você não é criativo, peça ao Senhor, Deus me dá criatividade, eu preciso de criatividade, procure e-mails, estude. Deus, Ele vai dar uma forma de você alcançar pessoas. Amém? Carol, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Eu acho que Deus não pode me usar porque eu não tenho nenhum dom. Mentira. Deus, Ele te deu algum dom, tem algo que você é bom. Eu sou bom de dormir. Mentira. Você é bom em alguma coisa útil. Amém? Você, às vezes, você gosta de servir o outro. Às vezes você gosta de fazer um bolo. Vou dar meu exemplo. Eu gosto muito de atos de serviço, então eu gosto de fazer. E aí, quando eu era adolescente, eu gostava de honrar minha líder na época fazendo bolo e levava de surpresa para ela adivinhar quem era que tinha deixado para ela. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre amei fazer. Às vezes você pode fazer isso, um bolinho, botar lá um versículo e deixar para aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser alcançada uma hora ou outra. Nada do que é plantado, gente. Amém? Tudo que você planta um dia você vai colher. Talvez você não veja, mas alguém que vai passar por aquela pessoa lá na frente vai colher aquilo ali que você ajudou a plantar. Até porque não é seu. O resultado disso é do Senhor. Amém? E talvez vocês estejam me olhando e perguntando assim, meu Deus, o que essa menina está com a roupa? Não tem nada a ver de nações. E eu queria que botasse outra música, amor, agora. E antes de começar tudo, no domingo, eu me via dançando com essa roupa, mas eu não entendia por quê. As meninas encontraram essa roupa no domingo e me entregaram. E eu entendo que era o Senhor, com um propósito bem grande. E preparando desde segunda-feira, eu me via usando essa saia. E eu não entendia. E hoje o Senhor ministrou no meu coração a palavra de Ezequiel 3. E eu queria que você se atentasse bem àquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Ezequiel 3,16. Quem encontrar, fala amém. Bem baixinho. Em Ezequiel 3,16, fala assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel.
e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisarem ao ímpio que ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Certo? Aqui o Senhor estava dando uma palavra a ele de que ele precisava ser a boca que expressaria aquilo que o Senhor estava falando ao ímpio. E que quando ele não falasse, o sangue da vida daquela pessoa estaria sobre a responsabilidade dele. E eu entendi que o Senhor estava dizendo que nós estamos assim, enquanto nós não vivermos dentro da vontade do Senhor e obedecermos a sua palavra, de pregar o evangelho, as nossas vestes estarão sujas e ele irá nos cobrar. Misericórdia? Então eu queria te convidar a ficar de pé. E talvez você nem tenha entendido o nível, a profundidade daquilo que o Senhor está nos cobrando. Mas o Senhor está nos cobrando um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que nós precisamos amar a quem Deus ama, fazer o que Deus manda, encontrar e evangelizar aqueles que ainda não o conhecem. E nesse momento eu queria que você orasse, pedindo ao Senhor um coração parecido com o dele. Amém? O Senhor, Ele deseja nos falar grandes segredos, como a irmã que estava ministrando falou, a irmã Patrícia. O Senhor tem segredos profundos. E na segunda-feira Deus me deu uma palavra, que hoje eu não ministrei ela, mas antes de ministrar o Senhor me falava assim: Carol, eu quero te levar em um nível mais profundo. Eu desejo te levar a um nível de intimidade mais profundo. E às vezes nós nos limitamos diante do Senhor. E o Senhor deseja sussurrar coisas tão profundas no seu coração. Às vezes nós não sabemos o que falar a quem não o conhece. Porque nós não temos lido a Bíblia, porque nós não temos falado com Deus. Nós não temos ouvido aquilo que o Senhor deseja falar. E eu queria te convidar a orar nessa hora. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que você, se você precisa pedir perdão ao Senhor, assim como eu também pedi, que o Senhor me perdoasse, porque nós não temos falado do seu amor a quem merece ouvi-lo. Senhor Jesus, nós queremos te apresentar o nosso coração. Nós te pedimos para que o Senhor fira o nosso coração, como nessa música fala, com aquilo que nós precisamos, Senhor Jesus, estar parecidos com o Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ensina a sermos parecidos contigo, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos leva ao nível mais profundo de maturidade, de entendimento.